Fala aí, Daniel. Fala, beleza? Beleza, a galera tá chegando aí, vamos enquanto isso. Pera aí, chegou o Alexandre ali, o Alexandre tá aí? Alexandre tá na área, não dá ideia pra ele não, que senão piora. Fala Alexandre. Olha o Arthur, tá passando rápido aqui pra mim pra caramba. Aí ele aí, fala. Muito maneiro, a galera tá chegando, Daniel. Aí. Daniel, cara, eu tô com uma certa saudade suas, cara. Porra, você tem que arrumar uma maneira, um jeito de vir ao Rio de Janeiro. Será que no meio do ano você vai vir, cara? Cara, bate saudade mesmo pela amizade, pelo trabalho, enfim, tudo, Aham. mas essa situação de pandemia, além de eu não poder viajar porque os funcionários públicos estão impedidos, né? Assim, tem uma norma que não pode. Eu também estou envolvido com um comitê aqui de acompanhamento da doença, então acaba que eu preciso dar atenção aqui a outras esferas também. Mas é E isso, a olha, gente vai olha quem tentando. chegou, Laíra aí. Fala, Laír! Aí sim, hein? Grande Laí tá na área. Até a Esse é o Larissa aí, ó. A Larissa também tá acordada lá. Que horas são no Japão, hein, Daniel? Deve Deve ser ser tipo 7 da manhã, né? 7 da manhã. Coitado da Larissa, a gente tirou ela cedo da cama aí, né? Muito É bacana. Mas, isso. Daniel, no ano, então tu não vem, né? Sim, sim. E em Minas costuma se falar que tirando o que tá ruim, o resto tá bom. Bacana. Mas meio do ano tu vem. Pô, cara, eu tô com férias marcadas pro mês de julho. Se puder viajar, eu vou. Porra, bacana, bacana. Se quiser, fica aqui em casa. Valeu, Maneiro. tamo Tem um junto. quarto aí para você, né, meu irmão? Bom, vamos Beleza. lá. Galera está chegando aos pouquinhos, está vindo. Bom, eu acho maneiríssimo já avisar aí a galera, né, que, porra, Daniel e eu trabalhamos juntos há muitos e muitos anos, né? É uma parceria que a gente tem formado do ponto de vista acadêmico. Até o Lair também faz parte desse grupo, e tantos outros, mas o Daniel me acompanhou aí no dia a dia, mais de 10 anos, né, Daniel? Que a gente começou a ter contato foi em 2007 e que começou a trabalhar junto em sala de aula em 2009. Bom, 2009 até você passar aí no concurso para o Pará e assumir teu posto aí na Federal aí de Xinguara, né? Isso é muito, muito maneiro, bacana. Então a gente já vem trabalhando juntos, nós temos trabalhos juntos, capítulos, artigos, né? Temos muitas coisas realizadas conjuntamente. E uma sugestão do Daniel, ele propôs que nós discutíssemos essa figura de Jesus como mago a partir de 4 encontros, que nós estamos chamando aqui uma série com 4 capítulos, né, para falarmos sobre Jesus, o mago. E o que é legal é deixar claro logo no início que essas lives serão salvas, de modo que, se a pessoa não pode assistir o capítulo 1 dessa série, que ele, ao longo da semana, assista, porque muitos tópicos que serão aqui discutidos não necessariamente serão aprofundados nos próximos encontros, ou, se forem, não serão tão verticalizados e aprofundados como vai ser no capítulo 1. Então, o importante é que todo mundo possa participar dentro do seu tempo, dentro das suas possibilidades, não é? Mas, para estar conosco, seria sempre legal assistir o capítulo anterior, né? De modo que possamos sempre estar juntos, andando juntos, né? Nessa discussão e nessa busca sobre Jesus, o mago. Daniel, partindo desse pressuposto que Jesus pode ser lido como um mago, né?
Quais são os pontos de partida que você sugere para iniciarmos essas discussões hoje? Então, André, eu acho que, como você já acabou de deixar bem explícito, aqui se trata do capítulo 1 de 4 no total. Então, diante disso, a gente vai contar com a camaradagem, aí, o apoio dessa galera que está nos acompanhando já há algum tempo, de nos ajudar nesse sentido, porque em uma hora a gente não consegue dar conta de um tema tão complexo. Ao mesmo tempo que ele, na medida que é um tema de grande interesse, de grande relevância, a gente precisa aprofundar questões quando a gente fala de uma história pública, né? Quer dizer, o que a gente faz aqui, em termos de história pública, não é um trabalho de divulgação ou de caça-clique. A gente faz aqui, em termos de um trabalho, como a gente está discutindo em dupla, ao vivo, do ponto de vista da imagem e das falas, como se a gente estivesse produzindo um artigo científico. Então, respeitar a dimensão intelectual e epistemológica de uma área da história pública, tanto quanto outras áreas, como antiga, medieval, moderna, contemporânea, enfim, Brasil, todas essas áreas, elas demandam um esforço intelectual do cientista, do historiador. Então, nesse primeiro capítulo, a gente julgou importante abordar o tema conceitual, ou qual é o nosso olhar do ponto de vista conceitual para enfrentar a questão. E aí a gente parte de início de uma discussão um pouco mais elaborada e aprofundada sobre os termos, né? Religião, mito e magia, como que a gente vê isso, e ao final formular uma proposta de como entender e a partir de qual ponto nós vamos continuar nos capítulos seguintes nos referindo a esse objeto. Ótimo. Eu tenho apresentado uma série aos sábados para a galera aí que tem me acompanhado no Instagram, que se chama Busca pelo Jesus Histórico. E antes de começar a analisar os autores, os principais autores, as principais escolas do Jesus Histórico, eu fiz uma discussão com eles mostrando que a modernidade ela vai instaurar uma série de filtros de leitura, né? A modernidade vai nos colocar uma série de lentes para não apenas nos lermos, como também lermos culturas, sociedades, né, anteriores à própria modernidade, né? E é muito comum, quando nós pensamos a realidade brasileira à luz dessa modernidade, quando pensamos as experiências religiosas, no Brasil, incomoda bastante, por exemplo, um cristão saber, né, que a experiência que ele vive, do ponto de vista do cristianismo, é mito, magia e religião. A ideia de uma mística que ele experimenta em casa, sozinho, conversando com Deus, numa reunião de um culto, de uma missa, celebrando na casa de um amigo uma leitura bíblica, porque a ideia de mito parece soar como uma falsidade, como um engano, como uma invenção, e magia, obviamente, é sempre o outro, não é? Principalmente, não é, se esse outro se referir às religiões de matrizes africanas. Lá é magia, aqui eu, na minha experiência cristã, não é, vivo a religião. E esse filtro, ele não é um balizador, não é, Daniel, para a gente começar a pensar a figura de Jesus, o mago, porque soa até como blasfemo, não é, se referir a Jesus como um mago, não é isso? Então, esse dado último, né, que você apresenta como um dado da realidade, que é um escândalo do ponto de vista de um religioso que pratica, né, a sua experiência, ele é o resultado desse corte que a modernidade nos oferece de como enxergar a realidade.
Quer dizer, quando a gente fala isso, o que a gente está propondo? A gente está constatando que, no período moderno, a invenção da racionalidade ou da razão como um critério último para enxergar a experiência, ele é o balizador de todas as questões. Então, até então, essa é uma experiência absolutamente nova, né, ligada às ideias lá do iluminismo, de que toda a realidade, todas as experiências, elas devem ser mediadas por meio de teorias e métodos organizados e controlados que tenham como fim último a razão. Portanto, todo e qualquer elemento metafísico, ou seja, para além da experiência concreta e material, ele precisa ser descartado porque ele não é passível de verificação. Então, o conhecimento científico e esse corte racional, ele instaura, entre outras coisas, esse elemento muito forte para a experiência humana até então, de que todo conhecimento ele pode ser ou ter como origem os seres humanos. Eu não preciso mais do oráculo. Eu não preciso mais da revelação divina enquanto o critério último de conhecimento. Mas eu sou capaz, enquanto ser humano, de formular esse conhecimento. Mas como nós temos uma diversidade muito grande e muitos se envolvem nisso, então o conhecimento que eu produzo e a forma como eu anuncio, ele precisa ser demonstrado e provado para que ele tenha validade. Então, essa é a singularidade da experiência moderna, no sentido de propor uma nova maneira de ver o mundo. E não precisa dizer que esse projeto deu certo. Tanto deu certo que nós temos hoje um conhecimento científico enorme, a gente pode discutir as naturezas, as profundidades e as validades, né, as necessidades de revisão disso, mas fato é que hoje, em qualquer debate, se você fala para alguém, não, isso já é cientificamente comprovado, isso já coloca uma espécie de argumento de autoridade da razão como critério último para dizer que está legitimado, portanto, é a verdade. Então, esse marco singular, ele nos interessa muito, ele nos importa muito nesse sentido, para entender. Então, no fundo, como um primeiro recorte, para que a gente possa pensar a figura de Jesus como um mago, né, é romper esse filtro inicial, esse filtro que entra como uma lente nos nossos olhos, né, que diz que religião é uma coisa, mito é outra e magia é outra ainda. Né? Ao contrário, né? Pensar a natureza das nossas documentações, como, por exemplo, neotestamentárias, sem, né, essa interface, sem esse elemento místico muito mais amplo, que reúna mito, magia e religião, é algo que seria complicado. De repente, um exemplo rápido, talvez até um pouco grosseiro, pela rapidez, mas para que a galera possa entender. O nascimento de Jesus, né, se dá de forma miraculosa. Né? Nós chamaríamos, né, a forma como Lucas e Mateus descrevem, né, a narrativa, apresentam a narrativa do nascimento de Jesus, nós poderíamos claramente identificar como uma narrativa mítica. Mas o mito aí não tem o sentido de falsidade ou de mentira. Ao contrário, não é? Mas por mito entender que aquilo que está sendo apresentado como o nascimento de Jesus faz parte de uma categoria de nascimentos divinos que são coparticipados por um número muito reduzido de pessoas que podem se gabar de ter um nascimento como esse de Jesus e que, pelo seu nascimento, respaldam as suas trajetórias. Então, mito não quer dizer sinônimo de mentira, mas quer dizer ou quer significar que nem todos os seres humanos, né, nascem daquela forma.
como isso é reservado, ou esse tipo de nascimento é reservado para poucos, logo, não é? Tudo que vai decorrer na vida de Jesus se explica em grande parte, se não no todo, pelo próprio tipo de nascimento mítico que ele teve, né? Então, é começar a quebrar um pouco essa ideia, porque a gente vai toda hora estar falando de mito, né? E a pessoa tomar, porra, mas isso aí não é uma mentira. Não, mito para nós dois, e a gente espera ser capaz de demonstrar, mito não é sinônimo de mentira. Tá? E tem um elemento importante, que é o elemento mágico, porque esse mesmo corte moderno que a gente estava comentando, que estabelece a razão como critério último, esse processo ele não acontece de forma independente e único. Ele está associado a outras compreensões que também são oriundas dessa experiência iluminismo. Uma delas, por exemplo, o conceito de raça. Quer dizer, o elemento racial ele é tão central quanto essa razão, né? Então, no período moderno. Então, veja, o elemento racial estabelece um filtro de leitura, de maneira que a experiência mítica que o André acabou de descrever, ou a experiência mágica, ela ganhe uma carga negativa. Então, por que a experiência mágica tem, entre outras razões, uma experiência ou uma carga semântica negativa? Seja porque ela é algo impossível de ser verificada, portanto, ela não se controla, seja porque ela é associada com determinados povos e com determinadas regiões. Então, quando eu penso no elemento racial, eu falo, olha, o cristianismo ele não tem elemento mágico. Ele tanto não tem elemento mágico que ele só tem religioso. Então, esse projeto de construir experiências de nações, de povos, que passa por o projeto da razão e pelo projeto racial, faz com que outros espaços sejam vistos de forma negativa. Então, a magia entra nesse campo, né? Então, tem um autor do final do século XIX que ele fala que a magia, ele estudando esses temas da antiguidade mediterrânea, ele fala literalmente que a magia é uma espécie de ameaça constante de decadência presente em toda parte como uma perversão da religião e da fé cristã. Então, o elemento mítico e mágico, ele começa a ganhar filtros ou categorias de classificá-los como sendo válidos ou não. Então, esse exercício, a gente já vai dizer, eles têm data, eles têm nome, eles têm endereço. Quer dizer, quando a gente fala dessa dimensão da separação mito, magia e religião, e que acontece na modernidade, parece que a questão está resolvida. Não, não está. Por quê? Porque nós precisamos saber quem falou isso, quando falou, associado a quê. Então, as experiências culturais africanas, as experiências culturais indígenas, aborígenes, elas são todas interpretadas como mítico-mágicas e que, portanto, não têm essa validade. E aí, só para trazer um pouco mais para o tempo contemporâneo, para dar um exemplo, um grande amigo nosso, Josué Berlese, que ele é professor aqui no estado do Pará também, mas numa cidade diferente da minha, chamada Cametá, ele enviou para nós os boletins epidemiológicos da prefeitura de Cametá. Veja, é uma prefeitura emitindo um documento público. Como que eles emitem os documentos, os boletins epidemiológicos? Eles pegam a imagem de um santo da Igreja Católica ou de uma figura de Jesus desenhada ali e pintada e colocam as informações em cima desse fundo de tela. Então, isso nada mais é do que o pensamento mágico. A ideia de que eu tenho divindades ou seres divinos que vão proteger a cidade daquela situação pandêmica ou epidêmica que está acontecendo. Então, o pensamento mágico, muito embora nos foi ensinado como algo a ser afastado e eliminado, ele está presente o tempo todo no nosso cotidiano. Bacana. Um outro aspecto, Daniel, não sei como é que você avalia, sabe? Mas dentro dessa busca por datar
determinadas formas de como nós nos vemos, né, e experimentamos a nossa fé, e como nós olhamos, né, um Jesus da história lá no século I, tem a ver também com o fato de que muitas dessas nossas concepções não nascem no campo da religião, mas no campo da política, né? Então, para nós historiadores, passa quase como um lugar comum a ideia de que a expansão colonial, ou como nós chamamos, a expansão imperialista europeia, em direção ao continente africano, em direção à parte mais oriental do Mediterrâneo, até o Extremo Oriente, como o Japão, processos que estão se dando ali entre final do século XVIII e todo o XIX, né? Também explica com muito sucesso, né, essa dimensão de que, por base dessa expansão imperialista europeia, está a própria civilização cristã, está a religião cristã. E ela, né, estabelecendo, na medida em que as forças europeias vão entrando no continente africano, ou vão em direção a uma China, por exemplo, a um Japão, né, lendo a experiência religiosa do outro à luz do que o cristianismo entende por verdade, né? E por verdade não é, o querigma que a igreja primitiva iniciou, que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e se torna a grande divindade da humanidade, salvar a humanidade. Então, todo o resto é resto, né? E aí, dentro desse princípio de que não se equivale em termos de valor com a religião cristã, né, isso faz com que o outro seja visto como praticante da magia, como alguém inferior. Então, o crivo racial, o crivo político, a ideia de que eu sou superior ao outro, isso também nos impõe, não é, muitas vezes sem perceber, a ideia, de que o cristianismo é a religião por excelência, não é isso? Quando você faz essa linha de raciocínio, né, e constrói essa narrativa aí para dar uma explicação sobre o tema, isso faz com que a gente consiga entender que, na medida em que eu reproduzo que existem culturas que estão em estágios menos avançados que a minha, ou quando eu reproduzo o discurso de que existem experiências religiosas que elas não são tão legítimas quanto as minhas, embora eu esteja repetindo um discurso criado nessa modernidade, eu estou me tornando uma pessoa intolerante e uma pessoa opressora, da mesma maneira em que esses processos de expansão imperialista, por exemplo, ao escravizar pessoas negras, desumanizaram essas pessoas. Então, falar que religião, mito e magia se separam claramente, e quando eles se separam, cada um ocupa um campo desse mundo que a gente conhece, e que, portanto, existem estágios mais avançados que outros, eu estou chancelando, reproduzindo e me tornando essa pessoa intolerante e opressora, né? Então, nesse sentido que as consequências imediatas elas precisam ser observadas. Então, parte-se de tentar revisar uma ideia que foi construída nessa modernidade por pessoas muito bem demarcadas e, ao fazer isso, evitar com que as nossas práticas essas práticas sejam repetidas e, portanto, perpetuando isso, a gente se torne também intolerante, opressor, etc. E o exercício para isso é uma coisa bem simples, né? Se tivéssemos que pedir à galera que está nos acompanhando agora que fechassem os olhos, né, e que eles pudessem, em pouquíssimas palavras, nos apresentar Paulo, né,
certamente nos traria um retrato de um Paulo como um homem extremamente sério, sisudo, um cara pouco voltado para o riso, quer dizer, um homem marcadamente sério nas suas atitudes, nos seus comportamentos. 24 horas, né? Um homem extremamente sério, né? E sem muitas palavras. Isso é um retrato. Né? No fundo, é um retrato que está sendo gestado, que está sendo gerado nesse século XIX. Então, esses pontos de partidas iniciais, enquanto categorias conceituais, elas devem ser entendidas pela galera que está nos acompanhando, né? Mas como embasamentos para entender, né, como nós dois iremos abordar e analisar a figura de Jesus. Então, nós estamos criando categorias conceituais, estamos dizendo de onde nós estamos partindo para se pensar Jesus, né, numa categoria, né, que, de forma alguma, né, o desmerece ou o torna menor, né, mas o torna tão pleno e revestido do seu ponto de vista histórico. É como muitas vezes se falar que fulano é um homem jurídico, cicrano é um homem econômico, o outro cidadão ali é o homem militar, como se cada um de nós, né, pudesse ser medido por categorias fracionárias e não ser entendido como pessoas extremamente complexas e holísticas, né, presas a tudo. Como é que você vê isso, Daniel? Então, eu acho que esse encaminhamento que você dá, né, para a questão, ele vai nos ajudar a entender vários episódios. Então, se eu... Aqui, tem várias pessoas aqui com a gente, né, partilhando desse momento. Eu não sei quantas pessoas poderiam dizer se marcariam nas opções, na opção verdadeiro ou na opção falsa, diante da seguinte declaração: uma personagem está andando nesse Mediterrâneo e as pessoas se jogam ao chão para que, encostando ou estando por baixo da sombra projetada do corpo dessa pessoa, elas sejam curadas das suas doenças. Então, se nós formulássemos a questão, isso está na Bíblia ou não está na Bíblia? Eu não sei se a maioria das pessoas marcaria a opção verdadeiro. Provavelmente marcaria a opção falso. Mas ela está lá. E isso é atribuído a Pedro, no livro chamado Atos dos Apóstolos. Então, que dimensão é essa que faz com que uma personagem central para a experiência dos cristianismos, chamado Pedro, ele esteja transitando por algum lugar e as pessoas se joguem para, ao menos na sombra, sejam curadas? Quer dizer, que sombra é essa que tem um poder de cura? Agora, a pergunta fundamental é: por que nós não entendemos isso, ou por que nós desconsideramos isso? Então, esse dado faz com que justifique essa nossa escolha de, no primeiro momento, abordar o elemento conceitual. Por quê? Muito embora se tenha formado essa separação de religião, mito e magia do ponto de vista conceitual moderno, inclusive um dos grandes componentes do racismo que tanto se discute contemporaneamente, ele é científico, ele é de caráter científico. Então, vários trabalhos de cientistas, ainda hoje, sustentando a ideia de que há uma diferença biológica e uma diferença fundamental entre pessoas, de brancos, negros, indígenas, etc. Então, fazer o exercício de desconstruir essa ideia é um exercício conceitual e necessário para entender como é que a gente anda daqui para frente. Com certeza. Daniel, um outro ponto que eu tenho discutido e trabalhado com a galera que tem me acompanhado no Instagram
ainda dentro daquela série que eu estou trabalhando, A Busca pelo Jesus Histórico, é que o século XIX, praticamente na sua inteireza, né, quando pensado nas buscas que fizeram acerca desse Jesus histórico, procuraram, à luz desses conceitos, como raça, como um indivíduo que se insere dentro de princípios nacionais, né? E há um autor que eu comentei rapidamente com eles, que é Ernest Renan, né? Que ali por volta de 1870 está escrevendo a vida de Jesus, diga-se de passagem, praticamente o único católico, não é, a fazer uma biografia de Jesus, e uma biografia que fez um imenso sucesso, e que está muito preocupado, entre outras coisas, não é, com duas variantes. Primeira, jogar no lixo toda a dimensão metafísica, toda a dimensão de narrativas, por exemplo, de milagres atribuídos a Jesus. Então, quer-se limpar as narrativas neotestamentárias de tal ordem a se chegar no verdadeiro Jesus da história. E o segundo elemento é que Jesus não pode ser judeu, né? E esse segundo ponto, porque eu sei que o primeiro você já vai enfrentar, né, de tentar retirar de Jesus, né, da sua biografia o elemento metafísico, mas o segundo ponto é interessante, porque quase todos os cristãos hoje creem, né, e de forma muito legítima, pura, de que Jesus nasceu cristão, viveu como cristão e morreu como cristão, né? E isso eles entendem como sendo um Jesus da história, quando não um Jesus racializado, né, que jamais poderia ser judeu, porque judeu só está um pouquinho acima do ser negro, né? Então, como é que a gente se situa nisso, pensando o nosso objeto, Jesus, o mago? Então, aí eu penso que a gente precisa inserir um dado novo no que a gente tem falado até agora, que é o dado chamado escola mitológica. E aí é muito importante que ninguém tome a escola mitológica como uma casinha que está escrito lá na porta, escola, e lá só entre gente que pense assim. Escola mitológica é uma classificação bem posterior que nós fazemos de um conjunto de autores em determinado tempo e espaço que pensam desta maneira. Qual maneira? Todo e qualquer elemento metafísico precisa ser limpado dessas culturas, não importa quais, para que nós cheguemos à verdadeira razão. Então, esse é um primeiro procedimento da escola mitológica e diversos intelectuais fazem isso. Talvez os mais famosos e conhecidos, Malinowski é um, Lévi-Strauss é outro, James Frazer. Então, a gente pode ficar aqui listando vários. Mas esses intelectuais, eles têm um pressuposto epistemológico. Ou seja, eu não posso considerar o elemento metafísico por causa da racionalidade. Então, como uma segunda camada dessa escola mitológica, a gente começa a observar que muitos autores se ocupam de discutir Jesus nessa dimensão. Então, nós temos aí dois eixos para se pensar a escola mitológica. Então, você tem, por exemplo, James Frazer, que escreveu O Ramo de Ouro, é uma obra de 1890, entre 1890 e 1915, ele escreve 12 volumes para falar, né, esse ramo de ouro. O subtítulo é O Estudo em Magia e Religião. Então, você tem uma obra sólida, consistente, de 12 volumes de um intelectual europeu, estudando várias culturas no mundo
e diferenciando o que é religião do que é mito e magia, de outro lado, nesses termos que a gente falou até agora. Então, esse exercício de pensar como pensamos ou como somos ensinados, ele não é feito porque alguém quer. Alguém tomou a decisão de fazer, vai lá e faz. Não, é um conjunto de intelectuais que nós chamamos de escola mitológica por conta disso. Porque o exercício fundamental, do ponto de vista mais geral, é afastar o campo da metafísica e considerar somente aspectos que se consideram civilizados, religiosos, etc. E num segundo recorte, que foi esse que o André expôs, e se você for lá no perfil dele, na série sobre o Jesus histórico, você vai ver, quando se fala da primeira busca do Jesus histórico, quem são esses intelectuais que produzem biografias e produzem discursos científicos para justificar um Jesus que está completamente imune a todas essas experiências mágico-religiosas. Então, a escola mitológica ela é importante para a gente entender esse momento e para a gente referendar que não é uma opção singular. Não existe alguém controlando o fantoche ou controlando a marionete, dizendo, porque geralmente a cabeça maniqueísta nossa é muito assim, né? Sempre dualista, mas não existe. É uma percepção intelectual em dado tempo e espaço, tempo, século XIX, espaço, Europa, que pensa, Europa branca, que pensa esses dados. Então, a gente tem essa percepção. O James Fraser, por exemplo, ele fala que os gregos têm práticas rituais, mítico e religiosas muito voltadas para crenças primitivas. Então, olha só, a forma de se construir uma frase. Você pega elementos de uma cultura e diz que é uma crença primitiva, portanto, um estágio anterior ou menos avançado que uma Europa, por exemplo. Então, isso tem uma trajetória bem observada. Sim, você imagina, a gente pode até avançar no tempo, né, Daniel? A gente vai ali para a década de 50 do século XX e o Dodds está escrevendo uma obra, um clássico, chamado Os Gregos e o Irracional. Que é Esse o livro, contraponto. exato, porque ele fica absolutamente perplexo, não é? Dentro do Museu Britânico, ouvindo comentários de pessoas, não é? Que não necessariamente são estudiosas, pesquisadoras, dizendo, nossa, como os gregos eram racionais, né? Quer dizer, as nossas falas, muitas vezes, que parecem naturais, são balizadas, às vezes, num processo de escolarização em escolas, desde o primário, hoje é ensino fundamental, no ensino médio, não é? André, sobretudo o livro didático, né? Porque existe o PNLD, Plano Nacional do Livro Didático. É uma política de Estado reproduzir essa ideia. Isso. Então, os gregos são extremamente racionais. Olha Platão. Aí você diz, porra, é isso? Quer dizer, os gregos são sinônimo de Platão? Né? Quer dizer, todo mundo era filósofo, todo mundo vivia em casa de mármore. E aí o cara escreve um livro, tá? Para dizer, olha, eles praticavam magia, não é? Além de beber água, porque eles também bebiam água, eram seres humanos. Então, são coisas que, a priori, nós precisamos rever e repensar. E eu acho que esse campo da escola mitológica, se ela avança no sentido de trazer a história como um balizador, né, para se pensar, por exemplo, a experiência do cristianismo, retirar um pouco dessa esfera estritamente teológica, não é? Ela também sofrerá críticas por uma outra escola. Qual seria, hein, Daniel? Então, aí a gente consegue, assim como você mencionou o Dodds, que ele faz um contraponto já em meados do século XX a essa percepção da escola mitológica, mas o Dodds ele depende de um processo de reflexão conceitual que vai acontecer também no princípio do século XX,
que é, da mesma forma como eu falei da escola mitológica, é a chamada Escola de História das Religiões, que surge num ambiente alemão e com intelectuais de diferentes áreas dizendo ou se pronunciando, né, através do seu material, dizendo o seguinte: não, olha só, a escola mitológica acertou no procedimento teórico, que é considerar a razão como o último critério. Então, a gente, de fato, não pode demonstrar elementos de caráter mítico, mágico, etc., nem religioso, mas a escola mitológica, ou seus autores, erram no método. Então, é essa escola de história das religiões que propõe o método da história e o método comparativo. Então, o procedimento é se colocar essas culturas todas, que pela escola mitológica são classificadas individualmente, e nessa individualidade delas, com elementos menos evoluídos, de primitivismo, de magia, etc., e, portanto, as suas são as melhores. E a singularidade da história, do método histórico, é esse. Quais são, numa perspectiva comparada, ao mesmo tempo, sincronia, ou em tempos distintos, diacronia, como que essas culturas, comparativamente, se comportam em relação a esses temas. Então, o elemento mítico, o elemento mágico, ele é reabilitado no sentido não de percebê-lo como uma esfera legítima da experiência e que nós podemos verificar, mas ele é reabilitado como parte constitutiva dessas culturas que estão sendo examinadas e avaliadas. E aí o elemento histórico comparativo ele ganha uma projeção muito grande, e daí então você consegue identificar duas grandes linhas que caminham não de formas paralelas, mas de formas bem opostas mesmo, né? Então, a escola mitológica, ela erra em simplesmente retirar ou silenciar das experiências históricas de seres humanos essa dimensão que não é verificável pela razão, e a escola de história das religiões, por outro lado, considera como legítimas e coloca em perspectiva comparada para conseguir identificar singularidades. Isso. E por perspectiva comparada, é pensar muitas vezes, não é, elementos sincrônicos ou diacrônicos. Então, nós iremos ver uma série de estudos aparecendo, mostrando que determinadas características atribuídas, por exemplo, a Moisés, não é, a Elias, a Jesus, a Paulo e assim sucessivamente, não é, são absolutamente identificáveis em outros indivíduos, né? Tanto do ponto de vista sincrônico quanto diacrônico. Implica dizer, se Jesus, né, fosse o único indivíduo, o único ser humano, Jesus, né, da história, o único ser humano, né, a realizar exorcismos ou a realizar, né, rituais de cura, bom, então a gente diria, pô, isso aí é um mito, isso aí é uma criação da igreja. Mas como Jesus está longe de ser o único, na verdade ele tinha muitos e muitos e muitos concorrentes, né? Isso sugere que esse elemento metafísico, né, jamais deverá ser jogado no lixo, né? E isso não é porque nós estamos olhando uma figura do passado, nós estamos também pensando nas nossas próprias experiências contemporâneas, né? Eu costumo, quando vou fazer uma visita, vou na casa de alguém, né, eu sou muito ligado nessas questões de anteparos, né, quais esses elementos apotropaicos. E você, ao entrar nas casas, você constata logo uma Bíblia, num salmo muito poderoso, virado para a porta de entrada, né? A bunda de um elefante voltado para a porta, um crucifixo, uma folha de arruda. Quer dizer, o que são essas expressões, não é? Se não nós percebermos que esse mundo que nós vivemos, para além do seu elemento físico, daquilo que nós podemos observar, pegar, não é?
existe também um mundo metafísico que nos coloca numa dimensão holística, onde tudo está preso a tudo, não é? E que, de repente, um oftalmosponerose, um olho mau, porra, pode secar, não é? A nossa roseira, pode nos trazer uma inveja que não era esperada. Então, a gente não está produzindo essas discussões apenas pensando, não é, no Jesus o Mago, mas pensando também nas nossas próprias vidas. Não é isso, Daniel? Eu não tenho nenhum fundamento estatístico para dizer isso que eu vou dizer. É apenas observação. Aquele pingente, ou brinco, ou pulseira daquele olhinho, que ele é azul em volta e tem um pontinho preto no meio. Uns Sim, chamam de eu olho gosto grego, outros chamam de olho turco, mas de... se você observar, e nesse período que tem todo mundo feito videoconferências, e eu já vi algumas vezes pendurado nas paredes de algumas casas aquele olho, já vi em muitas lojas que vendem joias, essas coisas, vários pingentes daquele, e consigo ver isso em várias dimensões. Então, assim, me parece ser um elemento muito comum, muito utilizado, e muitas vezes de forma inconsciente. Quer dizer, eu vejo aquele pingente, acho bonitinho. Então, não interessa se você usa de forma inconsciente ou de forma consciente. Por quê? O que interessa é que, no fundo dessa narrativa, existe uma crença coletiva já bem desenhada, ou nos termos de um capítulo seu do Cristianismo, que é uma herança cultural compartilhada, e essa herança cultural compartilhada ela tem uma longuíssima duração, de que aquele olho me protege. Então, se algum tipo de mal vier até mim, ele vai bater naquele anteparo que está no meu braço, no meu peito, na parede. Aquele anteparo, aquele amuleto, aquele pingente vai reter esse mal e lançar de volta. E aí eu estou Isso. protegido. Então, isso explica também um outro exemplo que você já trabalhou até em artigo. Por que você não cola adesivo plástico no vidro da frente do carro? Você cola sempre atrás. Porque o atrás eu não tenho como proteger porque eu não estou vendo, mas eu vou Não é colocar qualquer ali. adesivo, não é qualquer adesivo, né? É o sangue É, de Jesus tem poder. Esse sim é poderoso. Esse tem que estar atrás, né, do carro, exato. Qualquer né? imagem que remete a algum santo, alguma divindade, enfim, funciona sempre nesse campo. Então, a nossa vida cotidiana, queiramos ou não, ela está permeada por esses processos que envolvem, quer dizer, essas experiências que a gente relatou. Então, quando você fala de uma mitologia grega, e isso acontece muito em sala de aula da educação básica, você consegue falar livremente. Mas se você fala da mitologia hebraica de criação do mundo, opa, não. Aquilo não é mitologia, aquilo é como aconteceu. Então, ou então, nos casos mais extremos, é que a mitologia grega ela não deve ser falada porque ali não são deuses verdadeiros, são demônios, etc. Então, quer dizer, a nossa experiência cotidiana, ela o tempo todo está permeada com isso. E, inclusive, cristãos, e aí não interessa de que corte confessional cristãos, nas suas orações, o que é você proferir um conjunto ordenado de palavras que tem uma certa moldura narrativa em direção a uma divindade, esperando movimentar essa divindade a seu favor. Isso não tem outro nome, isso é magia. Agora, o corte racial e o corte civilizatório, que é um projeto ocidental europeu, ele nos impõe um distanciamento de, não, eu não concordo, não concordo que seja magia porque a minha religião não tem isso. Quer dizer, então, é preciso desmistificar isso, porque se não há essa compreensão de que essas dimensões, elas são cotidianas, são paralelas e complementares, e que elas estão presentes em qualquer experiência religiosa, a gente não consegue comunicar todo o resto que a gente precisa discutir, né? Daniel, coisas simples, né? Nós nos referimos a uma série de narrativas aqui na nossa cultura brasileira como sendo folclóricas. Quer dizer, ao folclore, né, entendido mesmo, olha, isso aí é mito no seu sentido mais mentiroso. Né? Por quê? Porque provém, né, de grupos sociais, de categorias sociais ali, né, que não são
lidas ou sequer consideradas, muitas vezes, como iguais a nós. Isso é, vem de tradições de culturas indígenas, vem de ambientes, né, de grupos negros. Então, esse tipo de situação que nos é apresentada, né, vem com o nome de folclore, quando não de cultura popular, como sendo algo menor e inferior. Quer dizer, é uma coisa louca, mas isso não é gratuito. O que nós queremos enfatizar é que isso provém absolutamente, não é, daquilo que o ambiente acadêmico produz, né, e replica nos livros didáticos para o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino universitário. E nós saímos da escola, muitas vezes, pior do que a gente entrou, com relação àquilo que nós chamamos de preconceitos, né? A escola tem um poder, a universidade tem um poder, né, de nos produzir preconceitos que a gente naturaliza, achando que aquilo ali é um conhecimento científico, não é, top de linha, a última palavra, quando, na verdade, não é, são valores e percepções que há muito nós já deveríamos ter superado. Não? André, completa a frase. Da onde a gente menos espera... Daí é que não vem nada mesmo. É isso. O ensino formal, ele tem sido isso. Quer dizer, da onde a gente menos espera, daí é que não vem nada mesmo. Nós esperaríamos de cientistas, de intelectuais, de pessoas escolarizadas que conseguissem refutar do ponto de vista prático e cotidiano essas questões. Ao contrário, o pensamento acadêmico intelectual é que sustenta essas práticas. Então, nesse sentido, eu queria tentar, de alguma maneira, né, demonstrar um esforço sistemático no sentido de pensar que religião, mito e magia são dimensões concomitantes, ocorrem ao mesmo tempo, cotidianamente, e ela é muito constitutiva da experiência humana. Então, se essas três dimensões... Nós devemos chamar de mística. Isso. Então, se essas três dimensões, elas possuem essas propriedades que nós aqui nos esforçamos para deixar evidente, por que não pensarmos a partir de uma outra categoria, fazendo o exercício inverso, ou seja, conhecimento científico, acadêmico também proporá alternativas, porque não basta constatar o problema, é preciso também propor alternativas. Então, a palavra mística, ela deriva de um termo grego chamado mio, M-Y-O, mio, que é, o que significa isso, etimologicamente falando? É você olhar ou você perceber fechando olhos e bocas. Portanto, é sentir com outros sentidos. Então, a experiência mística, então, a partir de agora, deste momento em diante, quem nos acompanha e nos acompanhará nessa série, precisa entender que quando nós falamos de experiências místicas, nós estamos nos referindo a um elemento conceitual que nele está pressuposto mito, magia e religião como indissociáveis, indisseparáveis e além. Inseparáveis e além. Eles se sustentam mutuamente. Então, se eles se sustentam mutuamente, eu eliminar qualquer elemento dessa conta, eu estou fazendo com que o meu discurso científico sobre uma experiência humana se torne limitado, parcial e inverossímil, fora da realidade. E para que serve isso? Não serve para nada. É só para ficar alimentando o ego de intelectual ou para reproduzir preconceitos. Então é importante a gente fechar essa ideia em termos da mística, de como esses elementos são complementares e são constitutivos a partir do que a gente vai pensar em diante, né? Eu acho que também nesse esforço de sistematização é considerar, né, a importância e a necessidade de se ler figuras, por exemplo, como a de Jesus, numa dimensão física e metafísica, né? Quer dizer, não há condição de dissociar um movimento do outro, né? Por quê? Porque se nós retirarmos de Jesus e fizermos ele exclusivamente histórico, né, nós vamos perder
a capacidade de entender toda uma dinâmica dentro dessa bacia mediterrânea que é mediada por esses valores. Olha, eu estou sendo aqui avisado pela Tainá que o nosso tempo praticamente chegou ao fim. Deixa eu rapidinho, antes de passar a palavra para você, dizer o seguinte. Galera, vocês mandaram umas perguntas aí, foram ótimas, estão anotadas. Eu me comprometo, na medida que eu estou fazendo a abertura dessas lives, a pelo menos colocar duas, né, na semana que vem, para o Daniel e também para mim mesmo, e a gente continua. E também, na nossa última live, nós vamos fazer também um esforço de colocar aí uma pequena bibliografia, 5, 6 livros, para que vocês possam ter como ponto de partida. Daniel, daqui eu me despeço, se despede aí da galera. Galera, valeu pra caramba a presença de vocês. Porra, eu acho que o papo aqui foi de muito bom nível. Falem com os colegas de vocês, chamem para que a gente possa, né, ter mais gente compartilhando conhecimento que às vezes fica restrito no ambiente da universidade. Daniel. Eu acho que, André, é tão importante quanto a gente discutir aqui e falar sobre isso, é também a participação do pessoal, né? E esse pessoal, esse público que nos acompanha, será atendido na medida que a gente for sistematizando essas perguntas e comentários daqui por diante, mas também não precisa pensar que só tem o diálogo aqui com a gente. Existe um laboratório de História das Experiências Religiosas da UFRJ, que pode recebê-los e você pode encontrar uma discussão muito mais ampla dessa que a gente faz em termos de outras experiências religiosas. O Instagram é o @ler2000 e temos também a Cliné Editora, que é quem publica e viabiliza obras de intelectuais que estão junto com a gente e que tem muita gente pedindo referência bibliográfica e tudo. Então, conheça o site da Editora Cliné, que você vai ver um conjunto de obras que foi publicadas, que dão vazão a essas ideias. Foi um projeto que nós começamos lá atrás e que nós queríamos isso. O mercado editorial brasileiro ele é muito ruim e ele é muito parcial, no sentido de publicar ou textos muito ligados a experiências religiosas confessionais ou a publicar materiais acadêmicos de baixo nível, mas que burocratas acessam esses espaços de uma forma mais ampla e constante. Então, saiba que existem esses espaços. Aqui no Pará, também onde eu trabalho, existem laboratórios que podem acolher pessoas que queiram discutir e debater sobre isso. Fiquem à vontade para falar sobre isso também. E vai ser muito legal se vocês estiverem no segundo encontro propondo ideias, questões para a gente discutir nos próximos 3 capítulos que virão. André, é muito bom falar contigo nesses termos, como a gente fala, em termos de discutir ideias. E muito obrigado por a gente estar aqui, esse pessoal todo que nos apoiou aí. Até semana que vem. Só mais um rápido aviso. Quem não pôde assistir na inteireza essa live, ela vai ficar gravada de modo que vocês acessem esse conteúdo para estarem num nível maneiríssimo no nosso segundo encontro. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Valeu, Daniel. Valeu a todos.